O nome de Elias significa Jeová é meu Deus. Elias viveu na época em que os fundamentos da religião e da sociedade estavam sendo totalmente destruídos. Foi um tempo de apostasia espiritual e também de decadência moral. E a nação de Israel tinha abandonado a lei de Deus e se voltou para a adoração de Baal. E por isso que o nome de Elias tinha um significado tão oportuno para aquela época. Jeová é meu Deus. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Já estamos na lição número 13, que é a última lição do trimestre. E o título dessa lição é Convertendo Corações no Tempo do Fim. E vamos a abordar duas questões no esboço da lição desta semana. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a experiência de Elias. E em segundo lugar, nós vamos falar sobre a confiança de Elias. E tudo isto, em nosso contexto, a importância de seguir esse exemplo. Vamos começar com este primeiro assunto, a experiência de Elias. Quem foi Elias? Elias nasceu na cidade de Tisbe e foi levantado por Deus como profeta para enfrentar a idolatria que o povo de Israel vivia naquele tempo. A missão de Elias não era fácil, tinha três finalidades. Em primeiro lugar, pregar sobre o arrependimento. Em segundo lugar, anunciar o juízo. E em terceiro lugar, testemunhar sobre quem era Deus, aquele Deus vivo que ele proclamou. No livro de Malaquias, o capítulo 4, verso 5, há uma profecia sobre Elias. Ali diz que eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. A quem a Bíblia se está referindo aqui nessa passagem? Alguns confundiram Jesus, por exemplo, com o profeta Elias. Em Mateus 16:14, os discípulos responderam à pergunta de Jesus sobre quem o povo achava que era Jesus. E alguns disseram que o João era João Batista, outros disseram que era Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Jesus respondeu em Mateus 17:11, de fato, Elias veio e restaurará todas as coisas. Esse Elias iria preparar o caminho do Messias. Então o próprio Jesus confirma em Marcos 9:35 que João Batista era o Elias. E João Batista tinha a missão de preparar o caminho da vinda de Jesus. Ele mesmo talvez nem sequer sabia o quão grande era esse objetivo. E a Bíblia diz claramente que Elias iria a fazer voltar os corações dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo preparado para o Senhor. Aí está Lucas, capítulo 1, verso 17. Então a missão de restaurar uma geração apóstata para se reconciliar com Deus era uma grande missão de Elias. Em 1 Reis 17:1, há três declarações que esclarecem a fé e a coragem de Elias, além do estado espiritual de seu coração. Em primeiro lugar, ali diz: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel. Ali está. Elias estava convencido de que Deus, aquele Deus a quem ele servia, era real. E ele falava com toda a convicção disso. Em segundo lugar, a segunda declaração é: a quem sirvo. 1 Reis também 17:1. Elias reconheceu que era servo de Deus, mas principalmente reconheceu que ele estava sempre a seu lado, Deus sempre ao lado dele. E a terceira declaração é que não cairá carvalho nem chuva nos anos seguintes, excepto mediante a minha palavra. O que quer dizer isso? Que Elias confiou plenamente nas promessas de Deus. Estava seguro do que Deus tinha falado. E isso é o que Elias nos deixa como lições. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem à palavra de Deus. Um segundo assunto da lição dessa semana é a confiança de Elias. E para poder dissipar nossos medos, o Antigo Testamento incluía a história do encontro que Elias teve com a viúva de Sarepta. E há pelo menos três lições que podemos tirar dessa história. Em primeiro lugar,
O registro bíblico indica que esta viúva foi selecionada por Deus. Eu sinceramente acredito que todos os seres humanos receberam um chamado de Deus. Agora, falando dos pais, os pais receberam um chamado de Deus para ser exemplo, para poder cuidar seus filhos, um chamado para proteger e liderar sua família em tempos de crise. Por isso não existem pais por acaso, não existem familiares ou amigos por acaso. Deus coloca as pessoas no lugar certo, no momento certo. Em segundo lugar, Deus se comunica conosco, mas nem sempre com palavras. E a melhor maneira de se comunicar com nós, Deus, é através de sua palavra. É por isso que toda vez que nós fazemos um culto familiar, estamos nos comunicando com Deus e estamos recebendo as bênçãos de sua condução, de sua direção. Em terceiro lugar, essa história nos ensina que a viúva de Sarepta era um instrumento voluntário de Deus. Temos aqui uma mulher escolhida por Deus para apoiar o profeta, não no meio de um estado de abundância. É muito fácil apoiar, mas foi no meio da pobreza. Uma coisa é clara, quero dizer para vocês, Deus nos deu uma missão como pais, como família, para sermos fiéis no cumprimento da missão que Deus nos deu. E nunca nos abandonará Deus. Ele nos susterá em tempos de crises. E a promessa foi: eu estarei com vocês todos os dias. Não tenha medo. Se Deus te deu uma missão, Deus vai te acompanhar sempre. Algumas aplicações. Hoje a mensagem de Elias é mais importante do que nunca. Os adventistas do sétimo dia precisam de Deus mais que nunca. Precisam de coragem, determinação para levantar suas vozes contra as forças que ameaçam destruir as famílias, os filhos e também nossas vidas. E a missão de Elias, que é a missão da igreja hoje, é que nós devíamos preparar um povo para a vinda de Jesus. Nós devíamos preparar famílias para esse grande encontro com Jesus. Essa mensagem é advertir ao mundo do julgamento vindouro, é apelar para se reconciliar com Deus, para voltar para Deus. E tomara todos nós possamos ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus e advertir o mundo de um grande dia de juízo, porque Deus quer nos salvar. Você pode ser e aceita ser um instrumento nas mãos de Deus para isso? Ser Elias moderno hoje? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Que essa palavra possa nos fortalecer em meio das crises, que essa palavra nos possa orientar e nos fortalecer na missão que Deus nos deu. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito obrigado por estar conosco. Parabéns porque você estudou a lição deste trimestre. Sem dúvida a sua fé foi fortalecida. Deus abençoe a todos vocês. E que nossas palavras, com que sempre terminar, possam ser reais em sua vida. Maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.